O ano é 1558. Carlos V, Sacro Imperador Romano, está morto. O Império Otomano, governado por Solimão I, estende-se pelo Mediterrâneo e domina grandes faixas do sudeste da Europa, da Ásia Ocidental e do norte da África. Sob a liderança do altamente capaz almirante Turgut, a espada desembainhada do Islã, a Marinha Otomana estabelece controle sobre a maior parte da costa do norte da África. Após essas conquistas, os otomanos estão prontos para atacar o último impedimento cristão à dominação turca total do Mediterrâneo, Malta. Situada ao sul da Sicília, a ilha-fortaleza de Malta governa a passagem de leste a oeste. É o quartel-general dos Cavaleiros Hospitalários, a antiga ordem cruzada que outrora defendeu Jerusalém ao lado dos Cavaleiros Templários. A esta altura, Solimão tem 70 anos, tendo reinado por um longo e triunfante período. Sua filha Mihrimah, um consolo para ele em sua velhice, o incita a tomar Malta, chamando-o de seu dever sagrado para com o Islã. O almirante Turgut também aconselha Solimão a lançar um ataque em grande escala contra o que ele chama de um ninho de víboras. O sultão Solimão, aos 70 anos, não planeja liderar a invasão pessoalmente. Ele nomeia 2 comandantes principais, o almirante e chefe Piali Pachá, à frente da marinha, e o general Mustafa Pachá, no comando do exército terrestre. Com grande pompa e cerimônia, o sultão otomano se despede dos 2 líderes enquanto eles partem à frente de um exército de 40 mil homens, incluindo 6.300 janízaros de elite. Em meio às festividades, o grão-vizir de Solimão, Ali Pachá, comenta: "Aqui temos 2 cavalheiros bem-humorados, sempre prontos para saborear café e ópio, embarcando em uma viagem de prazer às ilhas. Aposto que seus navios estão amplamente carregados com grãos árabes e extrato de meimendro." Para garantir o sucesso, Solimão nomeia seu comandante mais confiável, Turgut, para uma posição especial, conselheiro do almirante e do general. Solimão instrui Piali e Mustafa a não tentarem nada sem a aprovação de Turgut. Então, quem é este inimigo que espera para resistir aos otomanos? O grão-mestre dos Cavaleiros Hospitalários é Jean de Valette, um guerreiro endurecido e corajoso pela fé cristã. Nascido no mesmo ano que Solimão, aos 70 anos, ele liderará pessoalmente seus homens contra os turcos. Apenas cerca de 500 cavaleiros hospitalários defendem Malta, juntamente com 3.000 milicianos malteses e 1.000 soldados espanhóis e italianos dos Habsburgos. Antes do cerco começar, Jean de Valette faz uma poderosa exortação a seus cavaleiros. "Hoje, nossa fé está em jogo, e se o evangelho deve ceder ao Alcorão. Deus está pedindo as vidas que lhe prometemos em nossa profissão. Felizes são aqueles que podem sacrificar suas vidas." O historiador Lord Kinross fornece uma excelente descrição do quartel-general dos hospitalários. A cidade-fortaleza de Malta, em seu grande porto, o Marsa, era flanqueada por cumes rochosos e defendida por pontas de rocha. Estas se projetavam para a água a partir de seu flanco sul, com portos menores entre elas. Os pontos mais fortes eram os do centro, os promontórios adjacentes de Ilborgo e Senglea, defendidos respectivamente pelos fortes de Santo Ângelo e São Miguel. Para fortalecer ainda mais o complexo, os cavaleiros haviam recentemente erguido o Forte de Santo Elmo, na extremidade norte do porto, posicionado para defender a própria entrada do porto. 18 de maio de 1565. Os habitantes de Malta testemunham, através da névoa matinal, a chegada da maciça frota otomana. Para garantir um porto seguro para os navios turcos, o general Mustafa desembarca suas tropas e sitia o forte de Santo Elmo. Algumas centenas de homens defendem o forte enquanto tropas otomanas, numerando milhares, atacam as muralhas. Finalmente, as defesas externas caem e os otomanos começam a atacar o próprio forte. Os janízaros avançam pela ponte e com escadas escalam as muralhas,
mas os defensores cristãos acima derramam fogo grego, que incendeia igualmente as longas vestes esvoaçantes dos janízaros. Enquanto um grupo de janízaros é aniquilado, outro avança para atacar, apenas para ter sua vez, queimando até a morte. As baixas entre os janízaros já são assombrosas. Mustafa e Turgut esperavam que Santo Elmo caísse rapidamente, mas ele resiste por semanas. Os otomanos subestimaram o comprometimento dos cavaleiros, que, como os próprios otomanos, estão prontos para morrer por sua fé. Canhões turcos fazem as muralhas de Santo Elmo tremerem. A artilharia cristã derrota repetidamente os assaltos otomanos, resultando em enormes baixas turcas. Um dia, enquanto Turgut está entre as obras do cerco, ele é atingido por estilhaços de uma bala de canhão cristã ou otomana. Aterrorizado com a notícia de que a morte deste veterano desmoralizaria as tropas, Mustafa joga um manto sobre o velho almirante e o faz ser carregado para seu próprio quartel-general. Lá, Turgut jaz, morrendo em agonia. Mas antes de dar seu último suspiro, ele ouve a notícia de que Santo Elmo caiu. Após uma batalha feroz e sangrenta, os defensores de Santo Elmo são mortos quase até o último homem. Os otomanos perderam mais de 6.000 tropas, incluindo metade de seus janízaros, na tomada deste único ponto forte. De pé em meio às ruínas de Santo Elmo, Mustafa contempla as muralhas de Santo Ângelo, erguendo-se altas e imponentes diante dele. Se este pequeno filho custou tanto, ele lamenta, quanto teremos que pagar pelo pai? Esperando evitar outra luta extenuante, Mustafa envia uma oferta de termos aos cavaleiros. A resposta do grão-mestre Jean de Valette é memorável. Sua condição, ele diz, é que Mustafa preencha o fosso diante das fortificações de Il Borgo com os corpos dos janízaros. Mustafa fica enfurecido. Ele ordena que 80 galeras sejam arrastadas por terra até o grande porto. Lá, em cooperação com o exército terrestre, ele sitia os pontos fortes de Il Borgo e Senglea, com seus respectivos castelos de Santo Ângelo e São Miguel. Por 2 meses, os otomanos lançam repetidos assaltos aos pontos fortes da ilha, mas com pouco efeito. Milhares de soldados turcos morrem enquanto os cavaleiros defendem implacavelmente as muralhas. Embora pressionados, os homens de Jean de Valette permanecem com o moral elevado, inspirados pela valente coragem de seu comandante. Mas os ânimos estão baixos no acampamento otomano, onde comida e munição estão acabando, enquanto a disenteria e a febre correm soltas. As coisas não melhoram quando corsários cristãos interceptam navios de abastecimento otomanos desesperadamente necessários. Em setembro, surgem desentendimentos entre o general Mustafa Pasha e o almirante Piali Pasha. Mustafa quer permanecer durante o inverno na esperança de fazer os cristãos se renderem pela fome. Mas o almirante Piali se recusa a arriscar a marinha otomana, passando o inverno tão profundamente em território inimigo. Este debate é interrompido pela súbita chegada de reforços cristãos. Uma frota imperial liderada por Dom Garcia de Toledo, vice-rei da Sicília, aparece na costa maltesa. Em uma exibição audaciosa, os navios cristãos passam pelo forte de Santo Ângelo e disparam uma salva de 3 tiros. Os otomanos, pegos completamente de surpresa, são incapazes de oferecer resistência. As embarcações cristãs desembarcam sem oposição na costa norte. Mustafa reconhece a desesperança desta situação. Ele ordena uma evacuação imediata. Mas assim que a frota otomana está partindo, Mustafa percebe que os reforços cristãos não são tão grandes quanto ele acreditava. Em uma mudança súbita, ele se vira e ordena que seu exército desembarque mais uma vez. Para as tropas otomanas, já muito desmoralizadas, esta é uma notícia devastadora. Enquanto pisam relutantemente mais uma vez em solo maltês, os turcos encontram uma força de infantaria espanhola de elite. Rapidamente, os otomanos, cansados da guerra, vacilam, rompem e fogem diante dos espanhóis atacantes. Após esta catástrofe final,
Mustafa ordena novamente uma retirada e os otomanos sobreviventes lutam para voltar aos seus navios. O cerco acabou. O exército invencível do sultão está derrotado. Enquanto os remanescentes do exército otomano mancam de volta para o Bósforo, o general Mustafa Pasha e o almirante Piali Pasha se deparam com a impressionante gravidade da situação. Das 40.000 tropas que partiram de Istambul, mal um quarto sobreviveu ao cerco, sem nada para mostrar, a não ser uma derrota humilhante. Compreensivelmente, os dois comandantes estão nervosos para encontrar o sultão. Eles despacham notícias do desastre à frente, esperando que o tempo aplaque a raiva de Solimão. Ao se aproximarem do Bósforo, recebem ordens de que a frota não será permitida a entrar no porto de Istambul até o anoitecer. O sultão, de fato, havia entrado em fúria quando soube da vitória cristã. Enquanto isso, a notícia do triunfo em Malta se espalha pela Europa cristã. O exemplo de Jean de Valette incendeia os espíritos dos governantes da Europa, iniciando uma renovada aliança contra os otomanos, que culminará na vitória decisiva em Lepanto, em 1571. Doações chegam a Malta, e os cavaleiros conseguem reforçar ainda mais suas defesas. Por séculos, a vitória é celebrada. Voltaire um dia afirmaria: "Nada é mais conhecido do que o cerco de Malta." A Ordem de Malta, os Cavaleiros Hospitalários, que um dia foram uma das maiores potências militares do Mediterrâneo, sobreviveram a guerras, cercos e exílios e se adaptaram ao mundo moderno, retornando à sua vocação original de cuidar dos doentes e necessitados, operando hoje como uma respeitada e soberana organização humanitária global. A Ordem de Malta é uma entidade única. Ela é considerada uma entidade soberana de direito internacional, mesmo sem possuir um território próprio, além de 2 propriedades em Roma que têm status de extraterritorialidade. Ela mantém relações diplomáticas com mais de 110 países, incluindo o Brasil. Tem status de observador permanente na ONU e emite seus próprios passaportes, selos e moedas. Seu lema continua sendo Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, defesa da fé e ajuda aos pobres. O Grande Cerco de Malta não foi apenas uma batalha, foi um ponto de inflexão na história. A resistência heróica dos cavaleiros hospitalários e do povo maltês contra uma força esmagadoramente superior quebrou o mito da invencibilidade otomana no mar e reacendeu a chama da resistência em toda a Europa. Uma vitória improvável, forjada com fé, coragem e sacrifício. O que mais te impressionou nesta saga de resistência? A liderança de Jean de Valette ou a arrogância fatal dos comandantes otomanos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou de mergulhar neste momento decisivo da história, por favor, apoie nosso trabalho deixando o seu curtir. E para não perder mais nenhuma batalha épica como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!